E acho que eu posso contar essa história aqui, depois a minha esposa, ela fica brava com a gente, mas, cara, a gente teve escândalos enormes quando a gente foi no grupo de jovens. Isso aqui eu não vou ofender ninguém, aos nossos amigos da Hilson, mas isso aqui é importante dar um pouquinho de média pra galera. Porque a gente foi no culto de jovens, animal, produção animal, culto do Estado, 1.000 pessoas lá, e 1.000 adolescentes, uma pilha de hambúrguer do Mac. Cara, centenas de hambúrgueres do Mac. A galera enchendo mochila de hambúrguer, pegando 4. Aí você fala, caraca, mano. Primeiro que animal, você tem um grupo de jovens, você tem estrutura pra dar essa experiência pros adolescentes. Isso é muito legal. A gente entrou, galera, hambúrguer no chão, rolando um negócio. Eu falei, cara, isso aqui tá estranho. E durante o culto, você começou a perceber que na hora que vinha o louvor, ninguém prestava atenção no louvor. Tá brincando. Eu não tô zoando. Eles tocaram Fenômena, que é a música mais conhecida dos adolescentes, todo mundo pulando. Na hora que transicionaram pra uma música de adoração, sabe o que aconteceu? O adolescente estava olhando pro palco, ele virou pro amigo, encostou na cadeira e começou a conversar. É mesmo. Durante o louvor inteiro. Do mesmo jeito que ele tá sentado ali, ó, jogado assim, ó. Aí eu falei, mano, isso não é brincadeira. Os caras saindo do stage, subindo pra uma arquibancada maior pra sentar e conversar em quarteto. Como se tivesse, tipo, num off-time de acampamento. Num show, Eu falei, show de não, alguma banda. Porque se fosse show, É. aconteceria o que aconteceu depois. Apagou as luzes, um bando de glow stick, aqueles negocinho brilhante que você quebra e você usa em festa, milhares surgindo. Veio um cara coreano cantando uma música do TikTok. A galera surtou na medida e depois, quando voltou a pregação, desconectou. Então, a gente está começando a ensinar a geração a celebrar as coisas do mundo, mas não celebrar as coisas de Deus. E aí na pregação teve mais coisas. Jogaram hambúrguer no preletor. Jogaram? Jogaram coisa nos caras. E você não pode fazer nada, porque se você tocar num adolescente, você perde o que chama de Children's Check, que é um certificado para você cuidar de criança. Então, só que, cara, eu tava olhando aquilo ali, falei, mano, eu vou começar a bater nos líderes, velho, porque as crianças não dá pra bater, mas os moleques, mano... Mano, como é que você tá deixando isso acontecer? E por quê? Porque não tem temor. Porque eu quero tanto convidar a pessoa, eu quero tanto ser aberto, eu tenho uma teologia de tanto que Jesus te salvou, que Jesus virou o Barney. Jesus virou seu amigo roxo, que bate palma, que canta, que te ama, mas eu não reconheço senhorio, eu não reconheço majestade, eu não tenho temor. Tipo, eu tô na presença de Deus e não tenho temor. E eu falei, cara, isso daqui é o que a gente vai criar. Porque... Então você acredita que tudo começa com extinguir o Espírito Santo? Disparadamente. Desculpa o que eu vou falar, mas, cara, pega as taxas das igrejas tradicionais batistas e presbiterianas de jovem nos Estados Unidos. Presbiteriano nos Estados Unidos vai acabar em 25 anos. Desculpa, se você é presbiteriano, não me odeia. É só estatística. Porque não tem jovem. Não tem adesão jovem. Entendi. No sentido de... Vai acabar no sentido de... O pessoal vai envelhecer, vai morrer. Não, porque assim, você tem as igrejas principais tradicionais igrejas aqui. A gente tem 3 igrejas tradicionais pentecostais e batistas, que eu não posso falar as denominações, porque, né? Se você pegar os números delas, todas elas estão perdendo membros. Sabe por quê? Não porque não entra gente, mas porque a galera é velha demais e tá todo mundo morrendo. Porque a gente tá aqui no Jesuscope, a gente tá no Dunamis, e a gente cria uma impressão de que o cristão, ele tá com 28 anos e ele tá ali, pá, envolvido. Cristianismo no Brasil é a dona Neide, de 48 anos, classe C, cor preta, que mora em comunidade. Isso é IBGE. Isso é evangélico no Brasil. Isso não é... e as pessoas se ofendem de falar assim, mas é isso. Evangélico no Brasil não é a nossa igreja legal, super moderna, com uma teologia atual, com o mover do Espírito Santo, com um LED bacana, com um microfone legal. Isso não é cristandade. Então, eu tenho um movimento de desassociação, que é idêntico ao movimento da Coreia. De desassociação geracional. Então, na hora que eu olho para esse movimento de desassociação, e eu olho para as estatísticas do Barna nos Estados Unidos, eu tenho as estatísticas apontando para uma perda dos batistas e presbiterianos em número, porque a maioria das conversões deles vem de pentecostais que se convertem dentro das denominações, mas não de novos convertidos lá dentro de baixa idade. Então, o Brasil é um pouquinho fora da curva, porque a gente tem os movimentos neocalvinistas e essas coisas acontecendo, mas quando eu vou falar estatística, eu tenho igrejas que, historicamente, se você olhar daqui a 50 anos, existe uma grande chance dela ser uma igreja anglicana. Você fala como se ela fosse peça de museu. Então, quando eu olho para isso, e a tristeza, como é um negócio de 10, 15 anos, a maioria dos pastores é incomodado de lidar com isso.
Então, eu tô indo pra Houston e eu tô vendo uma juventude que não tá mais lá. Ela tá fisicamente, mas ela já deixou espiritualmente. Eu tô indo pras... E é por isso que eles têm que fazer uma parada tão da hora, né? Obviamente. Não, já era. Não tem opção da pessoa aí se não for aquela pilha de hambúrguer, aquele negócio brilhando, aquela estrutura absurda. Porque assim, né? eu sou suspeito, porque o movimento de adolescente que eu liderei, a gente pegava a galera curando enfermo. E eu acredito que o que mantém o cara não é a sua boa explicação. É um toque da presença do Espírito Santo. É isso que gera entendimento. E se eu não carrego isso, se eu não sou um bom mordomo disso, eu não tenho nada para entregar. Minha boa pregação não é suficiente. Sabe por quê? Porque provavelmente online ele vai achar um pregador melhor do que eu. Só que não só ele vai achar um pregador melhor do que eu, como ele vai achar um apologeta ateu melhor do que o pregador dele. Entendi. Então, quando eu entro no ciclo conteudista digital, que é mais a minha especialidade, eu tenho uma briga que não tem como ganhar. Porque eu vou só subir na medida. Então, eu vou achar um cara que prega melhor. Aí eu vou achar um cara que rebate melhor. E eu fico naquele ali. Mas a experiência do toque profundo do Espírito Santo, que gera arrependimento e gera transformação, isso daí é um negócio que eu não fabrico no conteúdo. Agora, mas você concorda que o que você viu lá e que está acontecendo em vários lugares também tem a ver com o liberalismo teológico, né? Não, tem tudo a ver. Porque eu entendo o que você está falando de não adianta a gente querer ser conteudista e achar que só pregar corretamente vai acontecer alguma coisa ali, né? Mas, de fato, associar essa experiência com o Espírito Santo, uma teologia sólida, real, bíblica, é fundamental, né? Não, de maneira nenhuma, não tem uma teologia sólida. Não, mas eu sólida. entendi o que você quis dizer. Porque o problema é quando a gente entra na busca de uma teologia sólida, porque antes da gente entrar nessa questão do liberalismo teológico, por que a enganação de eu só vou doutrinar as pessoas vai dar certo? Eu tenho a geração com o maior número de informação e o menor número de convicção na história. O que isso quer dizer? Você vai falar de política sem falar de política. Você vai falar com o tio Carlos de 40, que é de direita, ele não sabe os dados do candidato. Ele não sabe os dados do Brasil. Mas ele convicto. É aquilo. Mano, o cara veste aquela camiseta que parece que ele é um super saiyajin saindo fogo atrás dele. Você vai conversar com o jovem de 22. Ah, é que eu não sou nenhum nem outro. Não, mas peraí. Ah, mas é que eu sou de direita. Ah, mas é que tem... Ele começa a dar a ficha técnica. Dos erros de fulano, do panorama histórico de ciclano e tal. Muita informação. Ah, não, é que eu não sou de esquerda. Não, peraí. Então ele dá a ficha técnica inteira. Mas o que você é? Ah, não sou nada. Porque ele é uma máquina de repetir informação. Eu sou uma máquina. Minha geração inteira é uma máquina de repetir informação. A gente tem dado na cabeça, estatística, mas a gente tem zero convicção. Tanto que, no que a gente está gravando no final de semana, a gente bateu o recorde de pessoas que não compareceram à urna. Por quê? Porque eu não vou me compactuar. Eu não tenho nem decisão para tomar. Eu sou neutro. Então, e eu tenho uma geração que é muito estudada, que debate pelo debate, mas não cria nada. Porque, peraí, é uma geração que tem mais informação, então deveria ser a geração com maior produção. Não, é a geração com menos convicção. Então, pera, da onde vem essa informação e o que essa informação está gerando? Então, é informação pela informação. Entendi. Então, quando eu vou ver um mover do Espírito Santo, o cara não vem falar assim, ora por mim porque eu quero isso aí. Ele quer tentar pegar a base bíblica para me mostrar que a maneira que eu coloquei a mão tá errada. Entendi. Ele quer tentar pegar a base bíblica para falar, Douglas, mas no episódio 84 que você teve aqui do podcast, no momento 22 você falou essa frase. Essa frase não condiz com Efésios capítulo 4 no verso 26. Entendi. E aí você fica tipo, tá, mas esse não é o ponto. Então eu começo a ter uma geração que ela virou roteirista. Ela virou crítico. Ela tá tentando pegar o ponto porque a informação se tornou commodity, mas muita informação se torna artigo de luxo. Então a ostentação é o quanto eu sei. A ostentação é o quanto eu provo pra você. E é uma geração improdutiva, porque ela aprende, mas o problema de verdade é que não tem base embaixo. Porque ele tá ouvindo aqui eu falar da Coreia, do movimento. Ele não vai abrir o estudo do Barna. Ele vai repetir o que eu acabei de falar. Sim. Então eu começo a ter repetições de frases de efeito, repetições de dado e esse conteúdo mastigado que a gente solta para as pessoas. Então, porque quando eu falo que a doutrina não vai gerar, não é que a doutrina não vai acontecer, mas a doutrinação, sem que eu chegue e fale assim, beleza, cara, você quer falar de política? Você já leu Marx? Você já leu o Capital? Ah, não, então fica quieto. Faz esse bem para você. Você não tem capacidade para falar. Você nunca leu nada. Você tá debatendo um negócio que você é burro. Só que a gente tá com medo de falar, cara, você é burro. Então tudo bem ser burro, mas admite que você é burro. Então, é que eu acredito nessa teologia. Tá bom, você leu quem?
O que você leu? Que material você leu? Então, eu saio de uma juventude e de uma geração que abraçava a sistemática mais do que a Bíblia, para uma geração que abraça um podcast mais do que qualquer outra coisa. Então... Pior ainda. Porque assim, beleza, eu prefiro o cara da sistemática, que vai ficar enchendo, mas vai ter pelo menos base para falar um negócio, do que o cara que pegou o corte da sistemática, que postaram no Instagram, ele salvou no bloco de notas e ele usa isso para argumento. Então, o meu medo é que a gente está caminhando para um ponto que é muito empírico. Então, a gente fala de conceitos, fala de princípios sem profundidade. A gente revisita coisas sem profundidade. E tem coisas que eu não consigo mais... que eu não vou conseguir trafegar com o cara sem ele ficar falseando. Então, o cara é um gênio no Instagram. Mas você senta na mesa com ele, não tem conteúdo. Por que não tem conteúdo? Porque a gente não faz a diligência do dever de casa. Eu preciso sentar meu bumbum e aprender. Eu preciso entender que não é apenas eu repetir o que o meu professor ou o que o meu podcaster falou, mas eu preciso que aquela convicção entre no coração. Porque é informação superficial. Então a informação fica aqui, mas ela nunca desce para cá. Então eu me sobrecarrego, mas nada desce. Sim. Nenhuma informação gera transformação profunda. Então, uma oração que a gente fazia no college, na Houston, é que não seja apenas informação, mas seja transformação. Sim. Então, o meu medo é a gente tentar virar o jogo enchendo a galera de mais informação ainda, Entendi. mas essa informação não está descendo para cá. Nunca. Ela está sempre ficando na parte de cima. Então, quando a gente fala de uma teologia liberal, é porque gradativamente eu fui mudando os esforços e vem de concessões. Tudo vem de pequenas concessões. Então, e eu preciso começar a entender, que falando de Singapura, né? A gente estava falando antes aqui da conversa de Singapura. Singapura tem o Joseph Prince, que é um dos principais bastiões de hipergraça. Se eu for falar de hipergraça, eu preciso falar de Joseph Prince. Sim. Nossa, Nick, ele então é um monstro. Ele não é um monstro. Ele prega numa igreja em Singapura, onde se você fizer xixi na rua, você paga uma multa de 10 mil reais. Você está falando com um povo que, cara, se passe o cara ele der mal na escola, ele vai ser deportado do país. Porque é um país onde eu não tenho nada sendo produzido em agricultura, em pecuária, é um país de informação. É um país onde os maiores milionários, as maiores mentes estão lá, porque o que os caras produzem não é capital manual, é capital criativo. É um capital técnico, é tecnologia, inovação, é disrupção, é esse tipo de coisa. É isso que dá dinheiro. Então, as pessoas de Singapura que a gente conheceu, cara, tinha gente que parecia um esquilo. Porque era... Cara, eu preciso dar certo. Eu preciso tirar 10 no negócio. Não, você gosta de mim. O cara tá buscando um nível de validação tão grande que você se sente suprimido. Você fica sufocado perto dele. Você fica, caraca, calma. A gente teve experiência da pessoa ficar incomodada com o jeito que você tocava, com o jeito que você falava, com um negócio que você falou. E o cara lembra 6 semanas antes que você falou tal palavra na conversa. Você tá tipo, brother, tá tudo bem. Então, na hora que o Prince pega por graça numa cidade como essa, faz todo sentido. Agora, prega para graça para um povo que não sabe seguir ordem e que o tradicional é buscar um jeito. Pega para um povo que a única coisa que eles usam Waze é para saber onde tem radar, onde eles querem subir um pouquinho mais a velocidade. Prega para um povo que eles estão sabendo que eles estão pedir... eu vou esperar o dia para pedir um adianto pro meu professor porque eu nem comecei o trabalho, mas eu vou falar que a minha avó tá doente. Brasil é um país do jeito. É um país onde você não precisa pregar graça pros caras. Porque a galera aqui já sabe trafegar fora de norma. Você não precisa pregar graça. Mas você prega graça, você está importando uma pregação de um espectro cultural que não congrega com esse espectro cultural. Entendi. E você cria uma querer disruptura. repetir a pregação do Prince. Exatamente. Que é o que acontece, porque você lê o livro dele, você está repetindo a pregação dele. Então você desce essa pregação de Singapura para a Austrália, e aí você começa a conectar esses pontos, você vai ter uma pessoa que ela não está seguindo uma teologia de temor, onde ela não está seguindo uma teologia onde ela está buscando a presença manifesta de Deus. E uma pregação dessa é incrível para o cara que se machucou na igreja pentecostal tradicional. Você tem que... Onde usos e costumes era uma normatividade muito forte. Você teve aqui com o Davi Miranda, ele deve ter falado um pouco disso. Você dá um espaço para ele, mano, isso aqui é um sonho pro cara. Então, o que eu vejo? Eu vejo uma teologia se preparando no Brasil, que é uma teologia não comportamental, é uma teologia ideológica, é uma teologia que valoriza a justiça social mais do que a manifestação da igreja, porque, sendo mais grosseira ainda, a Bíblia nunca ela dá uma ênfase à ajuda social. Na verdade, ela dá uma ênfase maior à pregação, à oração,
e o ensino da palavra. Essa é a formação diaconal. Tá bom, façam isso porque o que nós estamos fazendo é mais importante. Só que só de eu falar isso no podcast, já, nossa, não, é o Nick que falou que não tem que cuidar de pobre. Não, você tem que cuidar de pobre. Mas a prioridade é orar, a prioridade é pregar a palavra, a prioridade é ensinar. Tá na Bíblia, é Atos, é simples. E eu começo a querer criar esse novo canon de pressão. Então essa teologia tá aqui. Entendi. Ela vai vir. O que mata ela? O que você abre espaço? Para quando você não tem uma teologia que é cheia do Espírito Santo. Entendi. Porque a teologia do Espírito Santo, ela cria algo inerentemente, que é rendição, submissão e temor. É o passo atrás de, peraí, deixa eu avaliar a minha humanidade e deixa eu ver se eu não estou fazendo isso aqui com as minhas mãos. Esse ato é o ato mais santo que a gente pode fazer nos próximos 20 anos. Porque numa sociedade de alta performance, numa sociedade onde a gente está toda hora tentando conquistar algo novo e fazer algo novo, sentar, colocar na frente e falar assim, será que isso aqui é o meu braço ou é o Espírito Santo? Será que é por força ou violência? Ou será que eu estou deixando o Espírito Santo agir? Será que a minha carnalidade está tomando espaço nesse púlpito para pregar? Ou eu estou dependente do Espírito Santo? E essa constante pergunta, essa constante redenção é o que mantém a gente afiado.